para mais um vídeo no Prazo Santista. Eu sou o Rex, apresentador aqui do canal. Peço desculpa pela demora para postar o vídeo, mas hoje não estou em casa. Eu vi o jogo fora de casa, então foi difícil para eu gravar. Eu esqueci o microfone aqui no computador, então tive esse problema. Eu fiquei com a camisa do Santos, aquela azul que eu gravo com saias. Comprei inclusive a nova, tá para chegar acho que essa semana que vem. Mas eu gravei com a camiseta de azul que eu sempre apareço aqui no canal, tava com ela o dia inteiro, mas eu tirei pra gravar. Primeira vez que eu fiz isso, né? Tirar uma camisa do Santos pra gravar um vídeo do Santos. E eu tirei ela porque hoje eu acho que é um vídeo bem complicado pra gente fazer. Porque assim, o Santos jogou bem, né? É até difícil falar isso, o Santos jogou bem. De novo, né? Quando o Botafogo parece que sempre joga bem. Jogou bem. O Santos mostrou que tem até alguma coisa. A gente podia até falar de alguma evolução tática. Não teve grande, mas alguma. Melhora de peças individuais. Criou mais chances. Mas por que a camisa preta e o vídeo é tão triste? Porque o Santista tinha uma esperança, né? Se o Kleber Xavier não era um técnico para mudar o patamar do trabalho do Santos, o Santos não tinha um elenco para acreditar que poderia não cair. O Santos tinha um elemento, um jogador, cujo depositava suas esperanças. Que a gente já via que vinha pisando na bola fazia muito tempo. E hoje, o Santos perdeu único e exclusivamente por culpa dele. Neymar novamente se mostra imprudente, irresponsável. E pode até passar uma ideia errada para o torcedor, e eu espero que esteja errada, sobre o seu futuro no time do Santos. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Rex, aqui do canal Prazo Santista. Espero que vocês curtam o vídeo. E vamos falar um pouquinho sobre o que foi Santos e Botafogo na Vila Belmiro. Mais uma derrota do Santos pro Botafogo. E coisas que me preocupam quanto a esse elenco. Tá bom? Vamos falar um pouquinho. O Santos eu acho que até começou mais recuado do que precisava, mas mostrando uma solidez defensiva boa. Em contra-ataques conseguia criar algumas boas chances, chegou com contundência, inclusive. Acho que fez um jogo bem interessante nessa parte. Criou boas oportunidades e tudo. Teu rolê ele não chutou tão bem. Podia ter chutado melhor, finalizado melhor, até fechado o primeiro tempo com 1-0. E aí, veio pro segundo tempo ainda melhor, criando muitas chances, pressionando o Botafogo, mandando o jogo. E eu posso falar que dominou a partida no segundo tempo ali. Criou mais oportunidades, o Botafogo não criava nada, só dava Santos o jogo inteiro. E o time do Santos, cara, dominando, mandando na partida, impressionou hoje, né? Não acho que foi uma partida assim, taticamente impecável. A gente vê várias falhas táticas, tudo, mas um pouquinho mais de solidez defensiva, um pouquinho mais de qualidade na frente de bola, melhores construções. Então até esse elogio pro Kleber Xavier, o que eu admito. Em toda essa quantidade de jogos, um jogo só, com uma certa evolução, que beleza, foi contra um time que tá querendo subir na tabela, não disse tanta coisa, né? Se você me perguntasse hoje, Rex, você demitiria o Kleber Xavier para a janela do meio ano? Minha resposta é sim. Eu acho que o Santos tem que ir atrás, ainda mais se vier mesmo o Alexandre Matos. Inclusive o vídeo programado para hoje era do Alexandre Matos, né? Deve ficar para amanhã. Mas se tiver um cara forte como o Alexandre Matos, podendo investir no São Paulo da vida, eu iria demitir o Kleber. Porque para mim não é um cara que tem peito suficiente, a gente não sabe, não tem segurança, não tem confiança suficiente para acreditar que esse cara vai conseguir salvar a gente. E hoje o salvador do Santos é o único que talvez a gente pudesse acreditar. Ele se foi. Ele se foi. Então, cara, a gente basicamente vai pro segundo tempo. Neymar com amarela, jogando bem, até o Santos criando. E tem um lance, novamente, o Santos tentando empurrar gol, fazer gol. No final, 20 e poucos minutos, o Santos mandando a partida. Tem uma bola que sobra, o Neymar, o gol e um zagueiro do Botafogo. O zagueiro do Botafogo empurra o Neymar. Se o Neymar caísse, era pênalti pro Santos.
O Neymar bateria, seria o herói da partida. O jogador do Botafogo seria expulso, provavelmente, porque era o último jogador. E o Santos ganharia a partida. Sabe o que o Neymar fez? O Neymar esticou a mão, bateu a mão na bola para dentro do gol, fez o gol. Já tinha amarelo, então o Neymar foi expulso. Em sequência, o time quebrado mentalmente. Toma o gol do Botafogo. Acaba a partida. Santos 1. Botafogo 0. E cara, era um Santos que estava interessante. O Santos entrou com o Escobar na direita, Souza na esquerda, Basso, Ivaldo. Basso, mal ou menos. Rincon, Zé Rafael, Barreal, Roleiser e Guilherme. No ataque, Neymar que fez essa besteira. Até achei legal, o Guilherme, Neymar mais espetado e tudo, de vez em botar um centroavante, né? Um centroavante mais fixo. Tinha tudo pra dar certo até. Tudo não, mas muita chance. E jogando bem, dominando e tudo. O Botafogo, inclusive, jogou com o Juan Seco, tá? O Botafogo hoje jogou, a gente perdeu pro time que tava jogando com o Juan Seco, centroavante, tá? Então, Igor Jesus não jogou. Tem alguns jogadores ali que a maior parte do Botafogo era titular, mas alguns ali não jogaram. E bom, mesmo assim foi mais que suficiente para eles ganharem da gente, né? Então, mesmo com a partida positiva, o Neymar sai como vilão. E o que dói mais? Porque, ou opção 1, esse cara foi imaturo, irresponsável, e deixou tudo ir nesse ânsia e vontade de fazer gol e botar a mão na bola. E agora nas redes sociais, tá pedindo desculpas de um tom bem besta, sem entender a seriedade da situação. Ou 2, que ainda é pior, o Neymar forçou a expulsão, já não joga com Fortaleza, não renova, e assim acaba a passagem do Neymar na Vila Belmiro. Você estava esperando um jogo para lançar o uniforme azul, um jogo que seria um sucesso. A gente teve o jogo mais trágico possível. O jogo que anuncia o fim da esperança do Santista no Neymar. O Santista que até agora ainda acreditava, né? Não pelos atos do Neymar, mas porque não tinha mais presidente, não tinha mais time, não tinha mais técnico para acreditar. Agora perde a última coisa que ele tinha para acreditar, que era o Neymar. O Santos não tem mais nada. O Santos é um time isolado. É um time sozinho. É um time solitário. É um time morto por dentro. É difícil falar. Porque, cara, o Santos... Faz tempo que eu não me sinto tão... né? Eu falava, o Kleber Xavier não vai ganhar uma partida. Ganhou. Até melhorou hoje. Eu falava, com esse elenco a gente vai sofrer muito. Estamos sofrendo. E eu falava que não acreditava em nenhum ex-jogador, não acreditava em história, ídolo pra mim, não se pra porra nenhuma. Por isso que eu não falo, vamos contratar um profissional com identificação. Eu falo, identificação é o... Porque identificação não ganha jogo, identificação não é qualidade, identificação não é profissionalismo. Eu quero um cara bom. O Zé Roberto não tinha identificação com o Palmeiras em 2015. Mas era um bom jogador que chegou e ele criou a representação. Precisa de um cara, né, com essa pegada. E o Neymar hoje, se a gente ainda tinha um pinguinho de fé que ele podia ser esse cara, ele se provou que muito provavelmente não vai ser. E aí o último pingo de esperança do Santos não cair, que era o Neymar, hoje foi pro buraco. E se não só isso bastasse, a gente pensa no emocional do seu time que já tava uma porcaria, completamente quebrado. Agora qual que vai emocionar no próximo jogo? A gente jogou bem contra o Botafogo, dentro de casa, e perdeu. Agora pro Fortaleza, sem Neymar, sofrendo. Para tentar alguma coisa. Entendeu como coisa difícil? Entendeu como esse jogo acaba de acabar com o mental horrível que o Santos já tava?
Eu não consigo ter esperança nesse clube, não. Não agora. Não agora. Tá com prazo presente, péssimo diretor, péssimo CEO, péssimo elenco, péssimo tudo. E tinha uma esperança que o Neymar podia puxar esse time pra cima. Quando chegou a chance nele, ele empurrou pra baixo com toda a força. Jogador é jogador. O Brasão fez uma ótima partida. Escobar e Souza nas laterais, até que foi ok, né? Gostei, ainda mais do Souza principalmente. Zé Ivaldo foi melhor que o Baço. Zé Rafael muito grande, Rincon completando ali. Rolaser tem que finalizar um pouquinho melhor, mas no segundo tempo mesmo criou pra caramba. Muito bom jogador. Barreal também fazendo as duplinhas, eles criam muito. Guilherme acho que não foi tão ruim quanto em outros jogos, né? Mesmo que tá longe de ser bom. Neymar tava tentando. Mas depois de tudo, cara, desculpa, não tem avaliação, não tem análise, não tem nada. O Santos morre. Hoje não é um dia de avaliar, é um dia de lamentar. Porque se tudo for, talvez o Neymar saia. Esse tenha sido o último jogo do Neymar na Vila. Essa sombra negra, né? Negra no sentido de escura, sombra de uma falta de esperança que ronda a Vila. Porque os ídolos estão na base e não voltam. O que volta, o David não está em boa fase. E quem era ídolo eterno, tipo Neymar, diferente de Coutinho, Oscar, parece que não tem nem maturidade para entender o peso que isso tem. Ou não tem maturidade e faz esse tipo de besteira, ou realmente não tá nem aí pro clube e tá mostrando que vai sair. Hoje o Santista perde um pingo da sua esperança, um pingo da sua dignidade, um pingo da sua história. De um dia triste. E o futuro vai ser mais triste e complicado se a gente não tiver uma mudança muito grande de ciclo. Queria estar feliz, queria estar dando esperança, falando, o Santos pelo menos jogou bem. Mas diante do mental e fraco trabalho do Kleber, que teve um jogo bom em todos esses jogos, é muito difícil disso acontecer. Peço seu like, curtida, sua inscrição, muito obrigado e, infelizmente, acreditem no amor de vocês pelo Santos. Mas acreditar em alguém é muito difícil. Fui.